Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Berta. E eu sou a Tassi. Uhul! Para o episódio dessa semana, a gente está trazendo um tema clássico das teorias da conspiração. É um tema que permite muita licença poética, como vocês vão ver hoje. Tem um pouco de tudo, alienígenas, controle mental, interferências do governo, guerra, enfim. É o episódio do jeito que o conspirador gosta. Hoje a gente vai falar um pouco de chemtrails, ou nuvens tóxicas, ou rastros químicos, como vocês preferirem. Já pego a cartelinha do bingo, né? Sim! Cartelinha do bingo da conspiração. E antes de começar, né, vamos lá para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Bem, pessoal, hoje nós vamos aqui ler 3 comentários, né? Que fizeram na nossa página do YouTube, né? No último episódio no YouTube, que foi sobre teorias da conspiração relacionada a esportes. Então, o primeiro comentário aqui vai ser o da Adriana, né? A Adriana falou assim: se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas. É um trecho da carta lá que eu falei para vocês da Copa de 98. As únicas coisas que temos certeza na vida é que o sol vai nascer amanhã e que Neymar vai cair sempre que bater um vento. Soltei a bomba. Aí ela falou, soltei a bomba e saí correndo. Aí ela colocou assim, observação. Talvez a certeza que ele vai cair seja mais forte que do sol. Gente. Errada não tá. Não tá errada, Adriana. Realmente. Não tá. Ai. Boa. Muito bom, cara. Bom, o próximo aqui que eu vou falar é do querido Mac. E o Mac falou assim pra gente lá no YouTube. Hello, pretty ladies. É bem descontraído o episódio de hoje. Não sabia sobre as teorias do Ayrton Senna. Bem malucos mesmo. Sobre a vergonhosa venda da Copa de 98, sem comentários. Acho que o Brasil ficou puto. Grandes abraços e parabéns, meninas. Sensacional como sempre. Obrigada, viu, Mac, pelo apoio sempre aí. E realmente, quando a gente começou a ler sobre as teorias do Ayrton Senna, foi bem pesada, né? Tem umas teorias muito pesadas do Ayrton Senna. Né? E, cara, a do tiro foi... Assim, gente, quem iria matar o Ayrton Senna com tiro? Entendeu? E por quê? Por quê, então? Isso por quê? Por quê? Por que as pessoas iriam matar o Ayrton Senna com tiro? Enfim. Se você não sabe do que a gente está falando, corre lá para ouvir nosso último episódio. Já está nas plataformas de streaming. Também tem no nosso canal no YouTube. Se você está vendo aqui os nossos rostinhos aqui agora, você pode também conferir o nosso vídeo passado. E se você puder, vai lá no @podeconspirar e comenta com a gente, porque a gente gosta muito de ler os comentários de vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá. E não esqueçam que em todos os lugares que dê para você avaliar e comentar, por favor, nos avalie, porque isso é importante para que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo é relevante. Já que a gente está falando de teorias da conspiração, às vezes o algoritmo, às vezes sempre, tá? Sempre o algoritmo não deixa passar para frente, tá bom? Porque ele acha que a gente está propagando teoria da conspiração. Na verdade, a gente não está, né? Na verdade, a gente está discutindo aqui as ideias, né? A gente está propagando nada, a gente está discutindo ideias. Então, por favor, nos avalie e comente, assim como o Mac e a Adriana fizeram agora. Tá bom? Verdade. Deixa eu falar uma coisa já sobre esse comentário do Mac. Só uma coisa, o brasileiro que é brasileiro fica revoltado com essa Copa de 98, porque o Brasil deveria ter ganhado e não ganhou, e não torce para a França em nenhuma outra Copa depois desse episódio. Recado dado, é isso. É isso.
Bom, a gente consegue perceber aqui que esse assunto ainda não foi muito bem superado. Nunca será, assim como o 7-1. Nunca vai ser, nunca Pelo vai ser. visto, nunca vai ser. Bom, a gente tem mais um comentário aqui que foi no Instagram. Também na postagem do nosso último episódio, que foi do Rafa Zanerato, que também está sempre aqui contribuindo com a gente, com os comentários. E aí ele colocou, me lembro bem da Copa de 98, realmente tudo que aconteceu foi bem estranho, e a teoria realmente era essa, Brasil vendeu, alguns jogadores não aceitaram, tipo Edmundo, em troca o Brasil seria sede em 2014 e ganharia de 2002. Como uma pessoa normal que viveu os anos 90, sim, tudo isso é verdade. Com certeza, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Até o jogador, né, lá da França fala que acha que foi comprado mesmo. Então, se ele tá achando que foi comprado, é porque só pode ter sido, né, gente? Exatamente. Quem somos nós, meros mortais aqui, né? Meros mortais, falando que não. Claro, se ele falou que sim, é. Pronto, e é isso. Os anos 90 aceitavam tudo, né? É Mas verdade. não. Tinha a gangue do palhaço, vendia a Copa. Nossa. Cartinhas de Yu-Gi-Oh! Amaldiçoada. Sim. Drogas nas tatuagens de Chiclete. bala, né? Bom, Ai, gente. muito bom, saudável. muito bom. Super saudável. Sim. Um ambiente saudável pra caramba. Parabéns. Bom, gente, temos indicações. Eu tenho. A minha indicação de hoje é a música da Lana Del Rey, Chemtrails Over the Country Club. Ouçam lá, porque é bem legal. Então, gente, eu tava até falando em off para as meninas. A Lana Del Rey ainda existe? Existe, menina. Mas ela existe. Não cheguei a criar uma teoria da conspiração, porque eu nunca mais tinha ouvido falar dela, né? Ela não lançou nada muito recente, mas ela existe ainda, ela tá aí. Então tá certo. Tá certo, gente. É que é o seguinte, quando a MTV acabou, entendeu? Então, tipo assim, acabou tudo. Como assim? Eu acho. Porque... Que teoria é essa? Não é esse o tema, tá assim. Não, tudo que é em relação à música acabou quando a MTV acabou, entendeu? Porque a MTV era o local que, tipo, divulgava mesmo videoclipes e essas coisas assim. Hoje, se você quer ver alguma coisa, alguma novidade de algum artista, você tem que recorrer ao YouTube. E aí, é claro, alguns artistas vão passar despercebidos, né? Por exemplo, no meu caso, a Lana Del Rey. Mas para outras pessoas pode ser, sei lá, Iron Maiden, não sei. Tô brincando, Você foi de Lana Del Rey para Iron Maiden. Os extremos. Enfim. Gosto. Bom, gente, tem uma indicação também para trazer para o episódio de hoje, que é um canal no YouTube, que se chama Wendy Gun. Ele fala bastante sobre teorias da conspiração. Teorias da conspiração, vídeos misteriosos da internet. Então, para quem gosta desse tema, também é um canal legal aí para visitar. Aí. Muito bom, muito bom. Bem, gente, eu não tenho hoje nenhuma recomendação. Mas sigam a recomendação das meninas. É isso aí. Recomendação da Tássia é uma nova teoria de que quando a MTV acabou também a indústria da música. Pois é, vamos discutir. Quem sabe não tem já até uma teoria sobre isso. Deve ter, com certeza. Se a gente procurar, você vai ver.
Bem, Bom, gente, então vamos pro tema? vamos lá para o tema de hoje. Bem, galera, hoje nós vamos falar sobre os chemtrails. O que seria os chemtrails? Bem, sabe quando você vê ali um avião voando no céu, né? Aí ele solta tipo uma fumacinha branca? Então, existe uma teoria, né? Enfim, que é um pouco controversa, porque, como que eu posso dizer para vocês? Aquela fumaça que a gente vê saindo do avião, né? Segundo o que a gente sabe da ciência e tudo mais, seria o resultado ali do ar quente e úmido que são empurrados ali pelos motores dos jatos, né? E acaba formando ali pequenos cristais de gelo no céu, e aí por isso que tem aquele rastro branco quando sai dos aviões que a gente vê no céu e tudo mais. Só que existe a teoria da conspiração que diz que, na verdade, aquilo não é nada de ar quente, úmido, empurrado por motor, nada disso, nada disso. Na verdade, seria o quê? Que os aviões, né, estariam pulverizando produtos químicos e outras substâncias perigosas na atmosfera para poder provocar doenças e controlar a população. Bem, se isso é verdade, não sabemos. Mas, assim, eu já, assim, trazendo aqui a nível de curiosidade, já vi uma vez falando que para irrigar alguns locais ali no Nordeste, eles utilizavam de aviões, né? Que, vamos dizer assim, não é que dispersavam uma substância química, mas que esses aviões, eles, ao injetarem algumas coisas, agora eu não me recordo, que é nas nuvens, faziam com que chovesse naquele local e assim pudesse irrigar as plantações que tem no Nordeste. Isso é muito utilizado, por exemplo, no estado da Bahia. E eu já vi também que utiliza aqui. Pode. Posso falar sobre o que Pode. é? Né? Uhum. Então, o momento agora não é teoria da conspiração. Agora é Telecurso 2000, presta atenção. Então, essa técnica é conhecida como semeadura de nuvem, tá? Então, o que ela faz? Ela promove uma chuva artificial, entre aspas. Então, você coloca, você pulveriza perto de umas nuvens, ou então numa região que esteja úmida, certo? Isso dá para detectar com diversos aparelhos, tá? Então, isso também não é problema. Mas, enfim, o que você gera? Você coloca algumas coisas químicas ali que fazem com que essa água seja aglutinada, que essas gotinhas se juntem. A umidade do ar, ela vai lá e vai envolver essas partículazinhas e vai começar a agregar. Então, você faz uma nucleação, certo? Você vai criando núcleos de água, assim, núcleos. O que acontece é que para fazer isso, por muitas vezes, se usa iodeto de prata, né? Mas também pode ser cloreto de sódio, sal de cozinha, pode ser gelo seco, pode ser até carvão ativado às vezes, tá? E aí, quando uma região está precisando, né, está muito vulnerável em questão de seca, em questão de que para que a agricultura seja favorecida, você acaba pulverizando no ar essas substâncias e favorecendo a chuva, tá certo? Você provoca a chuva, é um fator externo que provoca a chuva. Então, realmente, isso acontece, tá bom? Pronto. Acabou. Bom, pronto. Nossa, explicou super bem, porque eu sou péssima explicando isso aí. Mas a Roberta... É isso que dá ter uma doutora aqui, praticamente, no nosso podcast. Ela já esclarece tudo aqui para vocês. Mas é isso mesmo que a Roberta explicou, é isso mesmo que acontece. E eu lembro também que, porque assim, eu sei que acontece no Nordeste, mas aqui no estado de São Paulo, teve uma época que
enfim, não tinha muitas chuvas, não estava chovendo, né? E deu uma crise hídrica aqui no estado. E aí também estava se utilizando dessa técnica no interior, na agricultura, né? Para poder se produzir alimentos, né? Porque, enfim, o estado de São Paulo é um estado muito forte nessa parte do agro também, né? Então, precisava dessa técnica. E é muito interessante. Então, quando a gente vê falando dos chemtrails, pelo menos quando eu estava fazendo a pesquisa, eu lembrei disso, né? Dessa técnica, né? Que, se você for para pensar, é um pouco parecido se caso a teoria da conspiração estiver correta em relação a isso, né? Que seria o controle da população. E, bem, toda essa ideia dos chemtrails, né? Enfim, foi impulsionada ali por um documento que foi emitido pelo governo dos Estados Unidos em 1990, né? Nesse documento, os governantes ali da época, eles buscavam entender se existia a possibilidade de afetar o clima, né, por meio do uso de aeronaves, jogando elementos químicos na atmosfera. E como, enfim, a Roberta acabou de explicar para vocês, realmente isso é possível, né? Essa é a versão aí oficial, né, da questão do uso, né, de substâncias, que não deixa de ser uma substância estranha ao meio ambiente, para provocar uma reação, né? E aí, como a Tassi comentou, oficialmente, até em aviação, tal, essas nuvens brancas, elas são chamadas de contrails, porque nada mais é do que água, né, condensada, né? Então, o nome é que a gente encontra, que vocês podem encontrar também sobre esse assunto, se vocês procurarem, é contrails. Mas o que a teoria da conspiração diz é que as substâncias que são utilizadas nessas aeronaves, e aí, de acordo com a teoria da conspiração, isso tanto em aeronaves do governo, quanto em aeronaves comerciais, que são meio que subornadas pelo governo para fazer isso, né? Eles lançam substâncias que seriam muito prejudiciais. E aí eles falam tanto do flúor, né, que vocês vão perceber que aparecem outras teorias da conspiração também, que a gente tem ainda na fila. A galera tem uma cara e do bário. Tem. O que acontece? O pessoal ficou traumatizado com o flúor nas escolas lá quando era criança e pegou isso pra vida. Nunca foi num dentista e tá com medo do flúor. É por isso, entendeu? É isso. Uma geração de crianças traumatizadas com o flúor criou isso. E eles falam do flúor, do lítio e do bário, né? Principalmente do bário. Bário aparece em várias partes dessa teoria. E o bário, realmente, ele em quantidades elevadas aí para uma pessoa, pode causar mesmo vômito, diarreia, alteração da pressão, até debilidade muscular, né? E aí o que a teoria diz, né, e a gente vai explorar um pouco mais, é que aí começa, né, a derivar para uma série de coisas. Mas as três principais vertentes aí dos chemtrails é que ou eles servem para controlar o clima, ou eles servem para controlar as mentes das pessoas, ou ainda que serve para impedir a evolução humana por meio de uma ação dos reptilianos. A gente vai falar um pouco aí de cada um desses ramos, mas os três principais são esses. Mas aqui, entre a gente pode já bater o martelo que definitivamente existe uma manipulação de clima. Querendo ou não. Sem dúvida. Sim. Né? Então, existe uma manipulação. Mas aquilo, vamos deixar isso bem claro, não são todos os rastros que você vê por aí que são responsáveis por esse tipo de precipitação que eu expliquei, né? Que a Tassiane falou. Certo? Não são todos. A grande maioria são o que a gente espera que seja, né? Condensação de água, tá? Água condensada. Então, mas por aqui, até agora, a gente pode bater o martelo que, pelo menos, alterar o clima, a gente consegue alterar através dessa nucleação, né? Jogando algumas coisas químicas no ar. Sim. No ar úmido. Então, consegue e há bastante tempo. Porque um dos primeiros estudos sobre isso começou na União Soviética em 1932. Já sobre mudança de clima. Na China, a China já usou isso nas Olimpíadas também,
para que, principalmente na cerimônia de abertura, eles usaram também. Para não chover, né? O Aí foi o experimento contrário. para não chover. Para não chover no dia da cerimônia de abertura. E tem registros de operações militares também, a Operação Popeye nos Estados Unidos, que foi na época da Guerra do Vietnã, que eles também tentaram manipulação de clima como uma forma de ganhar a guerra. Né? E fora outras situações aí em que a gente já viu que aconteceram, em que se colocaram substâncias químicas que até prejudicavam mesmo as pessoas, igual a Operação Sea Spray também, que a gente já falou aqui. Né? Então, não é um assunto novo, não. Não. Se você nos acompanha, você sabe que a gente já falou pelo menos umas 3 vezes, né, de pulverização química no ar, assim, né? Então, você já está ciente de que isso realmente é possível, tá? Dá para manipular a chuva, pelo menos. Fazer chover ou fazer não chover. Então, isso é possível, né? Tem aquele episódio que a gente gravou, assim, um dos que a gente já gravou é aquele da Operação Sea Spray, né? Que fala sobre... Enfim, então, pode continuar seu raciocínio. Continue seu raciocínio, óbvio, que eu atrapalhei. Não atrapalhou, não. Então, tá. Das 3 vertentes, uma a gente já bateu o martelo. Então, uma já foi. Quais são as outras 2 mesmo? Então, mas mesmo nessa do clima, tem algumas coisas que eu acho que é interessante comentar. Tem? Então, comente. Tem, porque é muito louco. Nessa primeira parte aí da primeira, né, grande teoria que fala de manipulação do clima, tem relação com uma outra teoria também que a gente já falou aqui, que é do HAARP. Né? Quem não viu ainda do projeto episódio, né, volta lá. É um dos primeiros que a gente fez, que a gente falou do HAARP. E aí, de acordo com essa teoria, todas essas substâncias que são lançadas, né, aí por essas chemtrails, né, tanto o bário, quanto o lítio, quanto o flúor, são substâncias que geram ali uma camada na ionosfera que pode ser manipulada pelo HAARP. Né? Então, o HAARP, só para relembrar um pouco, eram aquelas antenas ali que, né, trabalhavam com ondas eletromagnéticas na ionosfera. Exatamente. Né? E aí, de acordo com essa teoria, o HAARP manipula isso com algumas finalidades. Alguns dizem que a finalidade é aquecer o planeta Terra, e aí seria, né, uma das justificativas para todas essas teorias que dizem que o aquecimento global é uma mentira, né, que é algo manipulado, que diz que é algo feito pelos chemtrails, tanto quanto a parte da teoria que diz que esse controle do clima é uma forma de controle populacional também, tanto para reduzir população, provocando terremotos, tsunamis, etc., quanto para manter as pessoas sob controle, né? Com isso, você também não só consegue controlar a quantidade de pessoas, mas também mantém elas mais pobres, menos pobres, com mais medo, menos medo, conforme for mais conveniente. Nossa. Mas não é um meio... Nossa, não é um meio... Muitos meios. Peraí. Não é um modo muito... vamos dizer assim... Não é um modo muito refinado de tentar... Porque eu acredito que para controlar a população por meio de clima... Tá, eu até entendo, porque você pode favorecer umas áreas, favorecer outras, para ter um controle econômico, e assim você tem uma área que é mais rica, com pessoas bem alimentadas, né, uma área que é mais pobre, com as pessoas que não estão tão bem alimentadas assim, né? Então você acaba gerando essa desigualdade social. Tá, isso é possível. Mas existem tantas outras maneiras de manipular, né? Isso. Eu não sei bem se é tão rebuscado desse jeito, sabe? Uma maneira de controlar a população. Para mim, não é muito factível. Eu vi assim, que, tipo, nessa do controle da população, né, acredita-se o quê? Que que esses chemtrails têm traços químicos, de produtos químicos, né?
para poder reduzir a produção lá de óvulos, de espermatozoides, enfim, aí seria uma taxa mesmo de redução da população, mas que também isso também estaria favorecendo a indústria farmacêutica. Agora, eu queria entender também qual que é a relação da indústria farmacêutica com a redução da população, porque eu não sei. Bom, se você se você gera um desequilíbrio hormonal na pessoa, a pessoa ela vai ter que recorrer a métodos não convencionais, principalmente injeção desses hormônios, né, a tratamentos com medicamentos para poder retomar essa produção de hormônio novamente. Então, assim, é possível que isso seja feito, mas eu tenho uma outra visão disso. Eu acho assim, o fato de que as pessoas, assim, associam a essas chemtrails com esse negócio do controle populacional, né? Porque realmente, se a gente pegar hoje em dia, nós temos muito mais pessoas com problemas de reprodução do que há anos atrás, há 50 anos atrás, tá? Mas, primeiro que isso é estatístico, porque a gente tem muito mais pessoas no mundo, então a gente tem uma quantidade maior de pessoas que têm problemas reprodutivos, isso é fato. Nós somos uma geração que já está exposta há muito tempo a não só a poluição em si, mas também a industrializados, né? E exposição de hormônios por outras vias, né? Vias alimentícias, porque, por exemplo, quem come carne, geralmente a carne que você consome já é de um animal que já vem sendo reposto por hormônio. Se não hoje estão tentando abolir isso, ok. Mas no passado, não tão passado assim, há uns 20 anos atrás, para aumentar a produção de carne, por exemplo, as pessoas começam a colocar em jogo, né, mais hormônios na reprodução animal, né, na área pecuária e também na agro, né, com alguns alimentos que você coloca aditivos químicos para ele poder crescer mais rápido, né? A gente tem uma produção mais rápida de alface, sei lá, de batata, você coloca aditivo químico para ele crescer melhor, para crescer maior, né? Manipula geneticamente, e eu acho que tudo isso aí essa função de que a gente está com controle populacional, porque muitas pessoas estão com problemas na parte reprodutiva. Reprodutível? Não, parte reprodutora, gente. Também, reprodutora. Parte reprodutora. Nossa parte... Nossa, olha aí, galera! Estamos feitos em português. Feitos em português. Para essas pessoas... Ainda bem que eu não estudo português. Essas pessoas, né, que estão com problema na parte reprodutora, é uma consequência desses anos todos, desses consumos, né, dessa indústria que veio, cresceu, a revolução industrial e, né, alavancou a exposição da gente para químicos. Né, no resumo é isso. Realmente, vocês estavam falando aí da parte da indústria agro, igual, por exemplo, eu trabalho numa empresa que faz matéria-prima aí para alimentos, enfim, tanto para pessoas quanto para animais. E eu sei que hoje é estudado tecnologias, inclusive tem alguns produtos da empresa que eu trabalho que usam tecnologias que não é mais nesse sentido de reproduzir da engorda do gado. É mais no sentido de vamos reduzir a emissão de metano, entendeu? Já é uma questão mais ambiental, global, né? Hoje mudou muito, realmente, né? Só para complementar aí que a Rob estava falando, que realmente mudou bastante esse cenário, não é mais como era há 20 anos atrás. Até porque hoje é uma questão de marketing para a marca, né? Agregar esse valor, né, de sustentabilidade e saúde, né? Esse é o pé que você tem que colocar nas suas coisas.
Eu Bem, queria fazer um complemento aí, que vocês falaram das pessoas doentes, né? Tem um estudo que é muito mencionado nessa parte de chemtrails, que aparece né, em alguns materiais. Eu não consegui encontrar esse estudo, tá? Se é real, se não é, ou se é algo que só aparece aí no meio das teorias da conspiração. Mas que supostamente foi conduzido por um médico chamado Michael Pesce, de Phoenix, no Arizona. Que supostamente é um dos lugares mais afetados pelas chemtrails, né? E esse médico, ele associou pessoas doentes à presença de bário em amostras do cabelo de algumas pessoas, né? Então ele pegou lá as amostras, tal, encontrou bário no cabelo delas, e aí eles já associam a chemtrails. Bário, ele não está presente, além dele estar presente no próprio solo, naturalmente, né, que é uma coisa que os teóricos da conspiração falam, que o bário não é um elemento encontrado na natureza, não é verdade, ele é encontrado na natureza. Ele também pode ser encontrado em coisas que a gente tem contato diariamente, fumaça de fábrica, escapamento de carro, até na água mineral que a gente toma pode ter bário. E tudo é questão da quantidade. Então, ele ter encontrado no cabelo das pessoas não quer dizer muita coisa. Elas podem ter encontrado isso em qualquer lugar. E não quer dizer que a doença que elas tinham era causada por isso. Tanto que, num comparativo com a quantidade que ele mostra, né, nesse suposto estudo, a quantidade que ele encontrou no cabelo da pessoa seria algo um pouquinho maior do que dá para encontrar na água que a gente toma. Olha aí. Então, não faria muito sentido a pessoa estar tão doente por conta disso. Exatamente. Até porque, eu acho que não sei se vocês sabem, mas por exemplo, uma empresa da agroindústria vai lançar um novo tipo de arroz, sei lá. Então ele pega essa amostrinha de arroz, manda para vários laboratórios. Esses laboratórios, eles fazem muitos laboratórios diferentes, fazem a análise desse componente, análise desse arroz, descobrindo quanto tem de selênio, bário, cálcio, ferro, níquel, elementos desse porte, e faz um relatório completo para enviar para essa empresa. Então, são laboratórios diferentes fazendo a mesma análise, para depois a gente ver num espectro amplo aonde está a média, né, da quantidade desses elementos naquele arroz, por exemplo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, a Embrapa faz isso com muito rigor, tá? Então, toda vez que você está comendo alguma coisa no mercado, você vai pegar seu pacotinho de arroz, seu pacotinho de lentilha, seu pacotinho de feijão, tudo isso já está medido, já está mensurado para você. Alguém já fez isso para você, para garantir sua segurança alimentar, né? E é aquilo que, complementando o que a Paty falou, é exatamente isso. Na minha visão, é a junção dessas poluições todas, entendeu? A gente está muito exposto a esse tipo de poluição. Principalmente quem vive em cidade grande, quem vive perto de indústria, quem trabalha em indústria, certo? Está exposto a esse tipo de poluição. E a gente pode estar exposto a coisas que a gente só vai descobrir o quanto elas são prejudiciais lá na frente. Porque quantas situações isso já não aconteceu, né? De elementos que eram usados em construção, em objetos de uso diário, que depois de muito tempo é que foi descobrir o efeito nocivo que aquilo tinha, né? Então, amianto. Realmente, a gente pode estar exposto... amianto. Tava tentando lembrar o nome, amianto. Mas era justamente no amianto. Uhum. Amianto, iodo, que também era usado assim, de uma forma indiscriminada em alguns, né, em alguns medicamentos, em alguns objetos, que também depois, né, chegou na conclusão que não era tão bom assim. Exatamente. Eu lembrei de uma coisa, mas agora não sei se eu falo. Fala aí. As vacinas, a gente só vai saber o efeito. Mas daqui a alguns anos. Não, a gente, né, aquilo que a gente já falou isso várias vezes também aqui. As vacinas que nós tomamos, elas são sim de cunho experimental. Tá? Nós somos uma geração que passou inteira por uma vacinação experimental. Tá certo? Por mais que tenha sido desenvolvido no laboratório, com todo o cuidado possível, certo? Passado pela Anvisa, para ser aprovado,
as vacinas ainda assim são experimentais, querendo ou não, porque a gente sabe que para desenvolver uma vacina leva-se tempo, né? E apesar de que a gente já tinha desenvolvido uma vacina para SARS-CoV, elas só foram adaptadas para esse novo vírus, tá certo? Então a gente já tinha um tempo de preparo para isso, só que mesmo assim continua sendo experimental e a gente só vai saber das consequências lá para frente. Levam-se aí. Eu já falei em algum episódio, mas levam-se 10 anos, mais ou menos, para poder ter uma vacina que realmente você diga que ela é eficaz, entendeu? E que não prejudique a saúde. Então, no caso dessa vacina que a gente tomou para a Covid-19, ainda está nesse processo, apesar do histórico, mas ainda tem esse processo aí correndo. Então, fiquem atentos. Que vocês falaram de Covid. Uma das teorias da conspiração que aparece em relação ao chemtrails, duas delas. Uma é que chemtrails foi um dos fatores para espalhar Covid, que as chemtrails foram utilizadas para espalhar a doença e gerar o pânico. E segundo, que o governo também usou chemtrails para aplicar vacinas na população de uma forma compulsória. Então, eu li isso, eu caí de costas. Assim, gente, não, tá certo, tá. Espalhar o vírus, uma guerra biológica? É possível também. É possível que isso tenha acontecido? Possível. Entendeu? Não é impossível, não. Né? Até porque ter suspeitas de que esse vírus tem escapado de um laboratório? Sim, tá? É possível. Né? O próximo nível, além da guerra nuclear, o próximo nível é a guerra biológica. Então, se a gente não estiver vendo uma guerra biológica agora, né? A gente só vai se descobrir daqui a uns anos. A gente ainda vai viver. Sendo sincero. A gente ainda vai viver uma guerra biológica. Porque essa geração aqui não tem sossego. Ou jogando a verdade na cara. Tô jogando a verdade na cara, entendeu? É sobre isso. Mas jogar vacina, essa para mim foi a melhor. Não, gente, vamos aí jogar vacina para todo mundo aí, uma chuva de vacina. Uma chuva de Janssen, uma chuva de AstraZeneca, entendeu? Eu achei maravilhoso. Muito bom, muito bom. Muito criativo, gente. Muito criativo. E o melhor, que eu vi num fórum, gente, eu também achei essa daí demais, que uma das formas de você combater chemtrails é colocar água com vinagre no quintal da sua casa. Então, tipo, tinha fotos, assim, das pessoas com balde com água e vinagre do lado de fora. Se você partir do princípio de que é uma coisa que está sendo pulverizada, pulverizada na atmosfera, vai ser o seu baldinho de água com vinagre que vai resolver tudo. Então, deixa eu contar para vocês. Vamos lá. Vinagre é um ácido, chama ácido acético, vinagre. Ele não vai fazer nada. Tá certo? O vinagre não vai fazer nada. A não ser deixar a sua casa com cheiro de salada, ele não vai fazer nada na chemtrail. Tá? Não faz o menor sentido colocar para fora um balde de vinagre. O menor. Essa galera é muito inventiva, cara. Como pode? Que invenção, que imaginação. Nível de fantasia, né? Nossa. É complicado. Não é complicado. Eu acho que é mais que complicado, porque isso aí é agora que a gente começa a enxergar, por exemplo, deficiências. Assim como eu tenho deficiência, por exemplo, em português, como vocês puderam perceber agora, por exemplo, as pessoas também têm deficiência em química básica, né? Em física básica, como um negócio que está vindo de
de cima para baixo, né? Você coloca o ácido acético, tá certo, ele vai evaporar, só que mesmo assim não vai impedir nada de chegar, não. Não é o baldinho que vai impedir nada de chegar. Não é assim que funciona. Não é que nem o mosquito da dengue que você coloca o repelente e tá certo, e vai funcionar, entendeu? Porque ela tem um feromônio que espanta, beleza? Tem uma coisa química lá que espanta. Agora, você não vai espantar uma molécula composta de bário que tá descendo lá de cima para você, entendeu? Você não vai fazer isso com ácido acético, você não vai fazer isso com vinagre. O vinagre não tem tanto efeito para nada, né? No dia a dia, a galera costuma usar para fazer coisas de casa, né? Isso sim, para limpar e tal. E eu já vi também. Eu já aproveito para fazer com adendo para falar que vinagre não limpa. Só um adendo, assim, vinagre não mata bactérias, mas pelo contrário, você acidifica o meio, você acaba promovendo o crescimento. Principalmente de alguns fungos, então, eu já vi jogar vinagre, sabe quando o dia está muito quente? Que a gente pega um balde de água e coloca no quarto para poder umidificar? Então, já vi gente também colocar um pouquinho de vinagre misturado com a água. mas é para o quarto tirar a salada. É uma questão de gosto. Eu não sei para que vai colocar, né, vinagre, né? Porque que efeito vai ter para umidificar? Nenhum. Até porque se o vinagre tiver muito diluído na água, nem ajudar na evaporação ele vai ajudar. Né? Então não faz nem sentido mesmo. Bom, mas voltando para chemtrail. A teoria de hoje está muito química. A gente tem que aproveitar, mas sempre, né? Mas sempre que a gente fala de uma coisa química aqui, tem que aproveitar. Bom, a segunda vertente da teoria é a de controle mental. Ai, gente, controle mental eu acho bem plausível. Não, mas brincadeiras à parte, quando eu tava lá na Inglaterra, tem muito chemtrail. Assim, né? Não é chemtrail, né? É contrail, né? E porque passa avião o tempo inteiro. Não sei porquê. É uma ilha, né? Então tem coerência, pra falar a verdade. Passar avião o tempo inteiro, porque é uma ilha e todo mundo vai para tudo quanto é lugar ali. Mas enfim, a galera realmente acredita que os rastros servem para controle mental. Teve muito londrino que já... Muito não, né? Mas uns 2 londrinos que eu conheci me falaram sobre isso. Então, assim, a galera realmente acredita que seja possível fazer um controle mental dispersando alguma coisa no ar. Eu vi falar que, tipo, lendo na teoria, que diz que é utilizado os chemtrails para tranquilizar, como tranquilizante na população. Nossa! Poxa, uma não tá grande chuva de maracujina. Então, uma coisa que eu não me sinto é tranquila. Tem que botar mais, tá pouco. Tem que aumentar mais. Boa! Uma grande nuvem de maracujina que não tá adiantando para nada, que todo mundo tá desesperado. Pois é. Eu acho que tranquilizar não tá tranquilizando, não, porque o que mais a gente tá vendo, pelo menos na nossa geração, né? Mais pessoas com ansiedade, com depressão, enfim. Então, é furado isso aí. Também acho. Mas a questão é que, assim, se a gente parar para pensar, o projeto HARP também tinha uma opção lá, uma modalidade de controle de mente, né, através das ondas. Então, se a gente coloca chemtrail, né, coloca íons lá em cima, que foi o que a Paty falou, a gente favorece o HARP acontecer, que favoreceria também o controle de mente. Então, nesse sentido, faz sentido. Nesse sentido, faz sentido, exatamente. Hoje o meu português tá bem difícil, galera, porque eu tô bem cansada. Desculpa aí. Perdão.
Perdão, tô tentando, eu juro que eu tô tentando. Tem uma parte dessa teoria de controle mental que eu achei fantástico. Foi num nível de criatividade, assim, muito bom. De acordo com essa teoria, então fica lá o bário, o flúor, o lítio, fica tudo lá na ionosfera. Aí o HAARP, por sua vez, vem e organiza isso de uma forma que tem duas fases de atuação dessas substâncias com HAARP. Primeiro, que seria possível projetar hologramas para que a gente visse imagens de acordo com que essa inteligência aí por trás quer que a gente veja. E segundo, essas substâncias conseguiriam penetrar nos nossos olhos e nas nossas mentes para que a gente realmente veja imagens de acordo com esses estímulos que são dados para a gente e tenha sentimentos também induzidos por essas substâncias. Então, sentimentos de medo, de raiva, e aí daria para provocar N situações, provocar guerra civil, provocar protestos, todo tipo de situação. Agora, dos hologramas, eu achei assim. Olha, eu não sei como eu faria para projetar um holograma. Sendo bem sincera, assim, quimicamente falando, eu não sei o que precisaria para projetar um holograma. Mas eu tenho certeza que quem fez essa teoria é algum terapeuta quântico. Alguma dessas teorias, dessas, sei lá, coisas quânticas aí que a galera tá lançando. Certeza que foram por aí, entendeu? É esse caminho aí. Mas realmente agora fiquei curiosa. Como eu faria para projetar, fazer uma projeção, quimicamente falando? Depois eu vou olhar. Se eu souber a resposta, eu faço um pocket depois para colocar lá no nosso Instagram. Bem, holograma químico, não sei. Mas talvez o Mark Zuckerberg deve saber, né? Já que Eu acho ele que tá tá mais criando pro Elon Musk. Hã? Eu acho que tá mais pro Elon Musk. Tem esse cara aí mesmo, né? O Elon Musk também. Verdade. Um desses aí deve saber a resposta. Tô brincando. Ah, gente, e vocês viram o paralelo da morte do Prince com chemtrails? Não, isso eu não vi. Não. Tem não. também. Tem. Tem, de acordo com os teóricos da conspiração, não sei se vocês sabem, mas o Prince me falava um pouco dessas teorias conspiratórias aí. Em algumas entrevistas dele, ele chegou a falar, parece que ele acreditava mesmo em algumas coisas. E uma das teorias que ele acreditava eram as chemtrails. E aí os teóricos da conspiração falam que, na realidade, ele foi assassinado porque ele sabia demais e falou demais sobre chemtrails. E como ele era uma figura pública, não era perigoso ter alguém com o espaço dele falando sobre isso. Ah, só veio uma piadinha muito ruim na minha cabeça, por isso de Purple Rain, né? Ele estava tentando avisar o mundo. Você vê, mulher. Tem um paralelo com a Bíblia também. Quê? Das pessoas que associam chemtrails ao apocalipse. E aí eles fazem um paralelo com a Bíblia. E uma das passagens que eles fazem esse paralelo é com Deuteronômio. Aí eles usam capítulo 28, versículo 34, que tem uma passagem que fala assim, que se transformará a chuva da tua terra em cinza e pó, que descerá do céu sobre ti até que fiques completamente em ruínas. E aí eles associam... tem várias outras passagens, mas essa é uma das que mais aparece, que eles associam com chemtrails, que seria um sinal do fim dos tempos. Caramba. Então quer dizer que o advento do avião está relacionado com o fim dos tempos também, né? Porque sem avião não tem chemtrail. Eu acho que esse pessoal já deu uma viajada, Nossa, já viajou muito. Não. Me fez lembrar de uma coisa, sabe? Pode até ser uma recomendação aqui. Não sei se vocês já viram, tem um canal no YouTube chamado Israel com a Aline. E ela mora lá em Jerusalém, né? E ela vai em alguns lugares lá, tipo,
em Jerusalém, lá em Israel. E ela foi, um dos vídeos, né, que ela apresenta no canal dela, é que ela foi lá na passagem que tem na Bíblia, falando da cidade de Sodoma e Gomorra. Então, ela foi no local onde é Sodoma e Gomorra. E na Bíblia fala que Sodoma e Gomorra foi destruída, né, a partir de uma chuva que deu de enxofre, enfim. E realmente, a cidade, o local onde seria Sodoma e Gomorra, as pedras que tem lá são de você encontrar enxofre, sabe? Enxofre puro no local. Então, o que bate com a passagem bíblica, entendeu? Eu achei muito legal. É que veio assim na minha cabeça, então eu tô falando aqui. Estou falando de química, né, também. Né? Veio aqui. Mas é muito legal. Vejam esse vídeo. Procurem vocês também que escutam podcast. Procurem no YouTube, é muito interessante. Mas é como a gente tá falando de chemtrail, aí veio isso aí na minha cabeça. Enfim. E a terceira vertente aqui que aparece bastante é a mistura dos chemtrails com alienígenas, evolução humana, DNA. Ah, tem que ter, né? Tem que sempre ter, né? Mas sério, qual que é a ligação do chemtrail com alienígena? Ah, que bom que você perguntou. Vamos falar sobre a ligação de chemtrails com alienígenas. Gente, não sofri vendo isso à toa. Bom, vamos lá. De acordo com essa teoria da conspiração, a espécie humana ela deveria ser muito mais evoluída do que de fato ela é hoje. Mas, desde que os reptilianos chegaram ao planeta, que a gente já comentou, tem até um episódio só sobre reptilianos, que a gente já falou aqui, de acordo com essa teoria, quando os reptilianos chegaram, eles tinham que dominar, né, as pessoas do planeta. Então, não seria interessante para eles que os seres humanos conseguissem se tornar os seres tão evoluídos que eles poderiam ser. Então, de acordo com essa teoria, chemtrails nada mais é do que uma forma de os reptilianos conseguirem controlar essa evolução a partir de manipulação do DNA humano, a partir dessas substâncias que são lançadas na ionosfera. E aí essas substâncias, né, conseguem penetrar nos humanos e manipular o DNA deles para manter num estado meio que subdesenvolvido, para que a gente não consiga atingir um outro patamar de evolução e perceber o que está acontecendo ou lutar contra os reptilianos. Gente, que brisa! Que brisa! Ai, meu Deus! Tá. Nossa. Então, quer dizer tem a relação. Se a gente respira o ar que tem chemtrail, esse ar ele vai alterar, esse ar junto com, né, com os elementos, ele vai alterar o nosso DNA para fazer com que a gente fique atrasado evolutivamente falando. Uhum. Top. Sim. Muito bom. Muito boa essa teoria. E ainda tem uma outra vertente que relaciona também com a questão do fim do mundo, mas aí já relaciona com a colisão do planeta Nibiru. Porque, de acordo com esse ramo da teoria da conspiração, todos esses hologramas que são feitos por essas substâncias com a atuação do Projeto HARP são para esconder a aproximação do planeta Nibiru com a Terra, para que a gente não perceba que o nosso fim está próximo. E que a NASA é uma das responsáveis por lançar essas substâncias na ionosfera. Ah, a humanidade, eu desisto de você. Desisto da humanidade, tá bom. Tá. Caramba, como surgir essas coisas, cara? Da onde? A galera fala qualquer merda. E acata como teoria. Como assim? Sério mesmo, você acha que... Primeiro, a gente já falou de Nibiru aqui? Eu não lembro. Acho que a gente comentou em algum episódio, eu lembro da gente ter falado. A gente não fez. Mas a gente não fez ainda um episódio sobre. É um planeta inteiro. Como é que ninguém ia falar nada de um planeta inteiro se colidindo aqui?
Parabéns, gente. Vocês estavam muito chapados. O laço estava forte. Parabéns, gente. Parabéns. Oh, e uma parte da teoria, eles falam que a NASA faz tudo isso secretamente, né? Tá lá. Mas se você entra lá no site da NASA, eu entrei lá, tem lá um dos links, eu entrei lá para ver. Eles falam, né? Tem uma das perguntas frequentes no site da NASA é: a NASA está pulverizando os americanos com lítio e outras substâncias químicas? É uma das perguntas frequentes no site da NASA. E a resposta deles é: não, a agência espacial utiliza esses materiais, que também são utilizados em fogos de artifício, numa camada superior da atmosfera, muito acima de onde os aviões voam. Né? Então, eles falam que é muito improvável que esses materiais cheguem à Terra de alguma forma. E eles até explicam que eles usam esses materiais, usam lítio, usam outras substâncias na ionosfera, para que eles consigam observar os movimentos da ionosfera, que isso é relevante para lançar, né, objetos no espaço, enfim. Uhum. E achei engraçado ser uma das principais perguntas, né, no site da NASA. Quer dizer, sim, eles estão escondendo que eles fazem isso. Você vai nas perguntas frequentes da NASA, você encontra essa pergunta? É uma das perguntas frequentes no site da NASA. Ai, que ótimo! Que maravilha! A que ponto chegamos, não é mesmo? Se a gente falar daquela sugestão lá de projeto de lei aqui no Senado brasileiro, entendeu? Sobre as chemtrails, que inclusive aquela sugestão lá, eu vou falar pra você, o cara que sugeriu também tá muito bem de português, assim, sabe? Tá manjando bastante, eu vi, assim. Nossa. Tem esse projeto no Brasil e teve nos Estados Unidos também. Um projeto de lei com a mesma finalidade, que foi de 2001, também falando sobre isso, querendo proibir o uso de tecnologias como HAARP e chemtrails. E aí não passou, logicamente, eles tiraram nessa parte do chemtrails. Imaginei. Mas no Brasil também tentaram. E tem no Facebook também tem grupos com muitas pessoas, tipo mais de 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, falando sobre chemtrails. Então, se descobrirem a gente... Seu hate na sete. Mas, gente, desculpa aí, tive que acessar para pegar um pouco de material.